Eu acreditava que ao me jogar os papéis do divórcio, ele seria livre para ficar com sua amante. Mas ele esqueceu um detalhe fatal. Minha assinatura naquele papel não colocava apenas um fim ao nosso casamento. Mas antes que a história comece, por favor, escrevam nos comentários de qual parte do mundo vocês estão acompanhando essa história. Não se esqueçam de curtir e se inscrever, para que este canal possa continuar crescendo e oferecendo histórias ainda mais fascinantes. A atmosfera na sala da mansão luxuosa era tão tensa que o ar parecia ter parado. Ricardo estava de pé, com a respiração agitada e o rosto avermelhado por uma ira prestes a explodir. Diante dele, sentada com calma, estava uma mulher vestida com um simples, mas elegante vestido de linho, com a cabeça baixa. Era Beatriz, a esposa que o acompanhara nos últimos 5 anos. Sem aviso prévio, Ricardo jogou uma pasta de cor marrom sobre a mesa de centro de vidro à frente de Beatriz. O baque seco ecoou, quebrando o silêncio da casa grande, normalmente tranquila. Alguns papéis brancos deslizaram para fora da pasta, espalhando-se diante do rosto de Beatriz, que permaneceu serena, sem o menor sinal de surpresa. Ricardo olhou para sua esposa com desdém, como se a mulher à sua frente não passasse de poeira na bela paisagem de sua vida. Ele se sentia no topo do mundo. Como diretor-geral de uma empresa em plena ascensão, sentia que merecia uma companheira mais condizente com seu status, mais moderna e apresentável diante de seus sócios comerciais do que Beatriz, a quem considerava antiquada e monótona. Ricardo respirou fundo e gritou, sua voz ecoando por todo o recinto, dizendo que sua paciência havia se esgotado, que não queria ver o rosto de Beatriz naquela casa nunca mais. Afirmou que já tinha outra mulher, uma mulher que, segundo ele, tinha muito mais classe e entendia suas ambições. Beatriz levantou o rosto lentamente. Não havia lágrimas em suas bochechas. Seus olhos claros olharam para Ricardo com uma expressão indecifrável. Não era raiva nem tristeza, mas uma profunda compaixão. Ricardo enfureceu-se ainda mais ao ver a calma de sua esposa. Sentia-se ignorado. Voltou a gritar, dizendo que sua nova mulher, chamada Débora, estava esperando em seu sedã esportivo do lado de fora do portão da casa. Ameaçou Beatriz. Se ela não aceitasse o divórcio, teria que sair da casa imediatamente sem um único centavo. Ricardo enfatizou que todo o patrimônio, a casa, os carros, a empresa, era fruto do seu próprio suor. Enquanto isso, Beatriz, segundo ele, apenas vivera às suas custas, sendo uma parasita. Ricardo não parava de divagar sobre como tinha sido incrível construindo seu negócio do zero. Trouxe à tona o passado de quando se casaram, afirmando que ele fora quem trabalhou sem descanso, enquanto Beatriz ficava sentada em casa cuidando de trivialidades. Ricardo esqueceu, ou fingiu esquecer, que cada vez que encontrava dificuldades em uma negociação, a solução sempre chegava após conversar com Beatriz. Ele considerava isso mera coincidência ou sorte. Estava tão cegado por sua própria arrogância que não percebia que os alicerces de sua vida eram, na verdade, muito frágeis. Ricardo apontou para os papéis do divórcio sobre a mesa com um dedo trêmulo pela emoção. Ordenou que Beatriz assinasse naquele exato momento para que ele pudesse trazer Débora para a casa que considerava seu palácio. Beatriz suspirou, um som tão suave quanto a brisa da manhã. Deixou sobre a mesa o pequeno terço de prata que segurava com um movimento elegante e sem pressa. Pegou a caneta que estava ao lado dos papéis. Ricardo sorriu com cinismo. Em sua mente cantava vitória, acreditando que Beatriz se rendia por medo de ficar sem um teto. Ricardo já imaginava sua nova vida livre com Débora, desfrutando de sua riqueza sem uma esposa que sempre o lembrava de suas idas à igreja ou o desaconselhava a investir em negócios de alto risco. Sentia que aquele era o seu dia da independência. Beatriz tirou a tampa da caneta, olhou para Ricardo por um instante e disse, com uma voz muito tranquila, mas firme: cumprirei o seu desejo. Não serei um obstáculo para essa felicidade ilusória que você persegue. De fato, devolverei a sua honra exatamente como ela era antes de nos casarmos. A frase soou simples, mas continha um duplo sentido que Ricardo, naquele momento, foi incapaz de compreender. Sem a menor dúvida, Beatriz estampou sua assinatura sobre o documento legal. O traço da tinta foi firme, um sinal de que não havia hesitação em seu coração ao deixar ir o homem que já não a valorizava.
Após assinar, tampou a caneta e a deixou ordenadamente de lado. Colocou-se de pé, ajustou o vestido e olhou para Ricardo pela última vez como esposa. A partir deste instante, já não somos marido e mulher. Todos os direitos e obrigações entre nós foram anulados. Ricardo riu com desprezo, sentindo-se o vencedor absoluto. Ele se dispunha a pegar os papéis para levá-los ao cartório civil, mas no momento em que sua mão tocou o papel, o bolso de sua calça vibrou com força. Não era a vibração de uma mensagem normal, mas uma vibração longa e repetida, sinal de uma avalanche de notificações. Ricardo franziu a testa, incomodado, e tirou do bolso seu smartphone de última geração. A tela brilhava, mostrando uma série de notificações de seu aplicativo bancário e do e-mail da empresa. Leu-as por alto, pensando que seriam spam ou promoções. No entanto, seus olhos se arregalaram ao ler a primeira linha da notificação do Banco Central, onde estavam depositados todos os ativos de sua empresa. Seu coração pareceu parar por um momento. O texto na tela era inequívoco. Alerta de segurança de nível máximo. O sistema detectou uma mudança no estado civil do titular do fundo fiduciário. Conforme o protocolo do contrato fiduciário número XXX, a função de congelamento de ativos foi ativada automaticamente. A notificação seguinte foi ainda mais aterradora. O relatório de saldo da conta corporativa principal mostrava uma cifra: R$0. Não apenas isso, a conta pessoal de Ricardo, vinculada aos lucros da empresa, também aparecia como bloqueada. Ricardo sentiu o sangue abandonar seu rosto, deixando-o pálido como um cadáver. Suas pernas fraquejaram. Tentou atualizar o aplicativo do banco, esperando que fosse um erro de rede ou do sistema, mas o resultado foi o mesmo. Um enorme zero aparecia na tela em um vermelho brilhante. Mudou para o e-mail e lá encontrou um comunicado oficial do departamento jurídico da empresa matriz, uma entidade que ele acreditava que não existia. O e-mail declarava que seus direitos de uso sobre todos os ativos, veículos e propriedades haviam sido revogados por descumprimento da cláusula principal, o divórcio. Ricardo não entendia nada. Seu cérebro, mergulhado no pânico, não conseguia processar a informação. A única coisa que sabia era que seu dinheiro havia desaparecido. Sua fortuna tinha se esvaído em um instante, logo após a assinatura de Beatriz. Um suor frio começou a brotar em sua testa. Olhou para Beatriz, que já se dirigia para a porta de saída com uma pequena mala, que, ao que parece, já tinha deixado preparada em um canto. Ricardo percebeu a conexão entre a assinatura de Beatriz e o desaparecimento de sua fortuna. Um medo atroz começou a substituir sua arrogância. Ele se deu conta de que não poderia viver sem aquele dinheiro. As faturas dos cartões de crédito, o custo do estilo de vida de Débora, os gastos operacionais do escritório, tudo dependia daquelas contas. Gritou o nome de Beatriz com uma voz trêmula de medo. Tentou alcançá-la, dizendo que tudo devia ser um mal-entendido. Gritou que ela não podia ir embora sem explicar o que havia acontecido com suas contas. Mas Beatriz não se virou. Continuou caminhando para a saída da casa, que agora parecia um inferno para Ricardo. O sol do meio-dia brilhava com força, mas Ricardo sentia um frio que lhe calava até os ossos. Correu atrás dela, tropeçando até o jardim frontal de sua luxuosa mansão. Sua mente era um caos. A imagem do saldo de R$0 em sua conta o perseguia como um pesadelo à luz do dia. Tinha que deter Beatriz. Tinha que exigir uma explicação de por que o sistema bancário falhara justo quando ela assinava os papéis. Em sua mente, ainda em negação, pensava que Beatriz devia ter feito algum tipo de feitiçaria ou truque de informática, ou talvez tivesse roubado suas senhas. Jamais pensou que o estúpido era ele. Quando Ricardo chegou à varanda, seus passos pararam bruscamente. Ele ficou boquiaberto diante da cena que se desenrolava em frente ao portão. Normalmente, Beatriz se locomovia de Uber ou no carro mais barato da empresa, se ele se sentisse generoso e o emprestasse. Mas desta vez, um longo e reluzente sedã preto de luxo esperava diante do portão. Não era um carro qualquer. Ricardo, um apaixonado por carros, sabia perfeitamente que era uma berlina alemã de alta gama, cujo preço poderia comprar 10 de seus próprios carros. Sua pintura preta perfeita refletia a luz do sol, e sua placa era especial,
indicando que o proprietário era alguém muito influente. Um motorista com um impecável uniforme, terno formal e luvas brancas, saiu do assento do condutor. Sua postura era ereta como a de um segurança treinado. Curvou-se respeitosamente diante de Beatriz, uma reverência profunda. Ricardo ouviu claramente como o motorista se dirigia a Beatriz como Senhora Presidente e lhe perguntava se tinha alguma outra ordem antes de partir. Aquela cena destruiu a lógica de Ricardo. Como era possível que sua esposa, a mulher que ele considerava uma garota do interior com sorte que ele desposara, recebesse o tratamento de uma rainha por parte de pessoas que pareciam tão profissionais e ricas? Beatriz simplesmente assentiu com a cabeça para o motorista. Seu rosto permaneceu impassível, sem sorrisos de vitória ou arrogância, apenas uma calma paralisante. O motorista abriu a porta traseira do luxuoso sedã. O interior, visível por um instante, era estofado em couro da mais alta qualidade. Beatriz entrou no carro com elegância, como se tivesse nascido para estar ali. Ricardo sentiu-se insignificante. Sentiu-se como se estivesse vendo uma estranha, não a esposa para quem gritava pelas manhãs pedindo para que lhe preparasse um café. Ricardo quis gritar, mas a voz ficou presa na garganta. De repente, a porta do sedã de Ricardo, estacionada um pouco atrás, abriu-se bruscamente. Débora saiu com o senho franzido, batendo saltos com impaciência. Usava um vestido justo e chamativo e grandes óculos de sol. Aproximou-se de Ricardo, queixando-se aos gritos de por que ele demorava tanto para expulsar aquela mulher. Reclamava do calor que fazia no carro e dizia que queria entrar logo para ver o quarto principal que seria dela. A voz estridente de Débora quebrou a tensão, tirando Ricardo de seu estupor. Ricardo virou-se para Débora com um olhar perdido. Pela primeira vez, a beleza de Débora pareceu desvanecer diante de seus olhos, eclipsada pelo pânico que o consumia. Débora, alheia à situação, apontou para o carro de luxo que levava Beatriz. Perguntou com um tom invejoso de quem era aquele carro e por que o transporte de Beatriz era melhor do que o de Ricardo. A pergunta foi como jogar sal na ferida de Ricardo. Ele não respondeu. Deu meia volta e correu novamente para dentro da casa, ignorando os gritos de Débora, que o chamava irritada. Ao chegar ao seu escritório, pegou o telefone fixo com mãos trêmulas. Tentou ligar para seu escritório, mas ninguém atendeu. Depois, discou o número do Dr. Moreira, o chefe do departamento jurídico da empresa, em quem sempre confiara para gerir seus assuntos. Após alguns toques que pareceram eternos, alguém atendeu. A voz do Dr. Moreira soava tranquila, formal e fria, muito diferente do tom amigável que costumava mostrar quando Ricardo o convidava para almoçar. Ricardo o bombardeou com perguntas. Gritou, perguntando por que a conta da empresa estava zerada e por que receber uma notificação de congelamento de ativos. Ordenou ao Dr. Moreira que resolvesse aquilo imediatamente ou demitiria toda a equipe de informática. Houve um breve silêncio do outro lado da linha antes que o Dr. Moreira respondesse. Sua resposta fez com que as pernas de Ricardo fraquejassem e ele desabasse no chão. O Dr. Moreira explicou, com um tom monótono de quem lê um texto legal, que não havia nada para resolver porque o sistema funcionava perfeitamente segundo o contrato. Lembrou a Ricardo de um volumoso documento que ele assinara 5 anos atrás, exatamente uma semana antes de seu casamento com Beatriz. Ricardo lembrava-se vagamente. Tivera preguiça de ler centenas de páginas de termos jurídicos e assinou sem hesitar, ansioso por obter o capital para seu negócio. O Dr. Moreira explicou que naquele documento estabeleciam-se claramente as cláusulas de direito de uso e fundo fiduciário. Em resumo, a empresa, o Grupo Bittencourt, a mansão luxuosa e todas as comodidades que Ricardo desfrutava não eram na realidade dele. Ricardo era simplesmente um gestor fiduciário, a quem se confiavam esses ativos enquanto, e somente enquanto, estivesse legalmente casado com a senhora Beatriz Bittencourt. O capital inicial da empresa provinha dos fundos pessoais da senhora Beatriz. Por isso, a propriedade das ações era 100% dela. Ricardo ficou boquiaberto, com um gosto amargo na boca. Tentou negar, dizendo que ele fora quem trabalhou duro para fazer a empresa crescer. O Dr. Moreira interrompeu Ricardo bruscamente. Diz que efetivamente Ricardo trabalhara, mas como um empregado com o cargo de diretor, não como proprietário.
E, como empregado que violara o contrato moral ao se divorciar da dona da empresa, seus benefícios foram retirados automaticamente. O Dr. Moreira acrescentou uma informação ainda mais letal. Disse que, como Ricardo já havia assinado os papéis do divórcio, seu status atual era o de um estranho ocupando uma propriedade da empresa. O Dr. Moreira concluiu com uma advertência. Aconselhou Ricardo a empacotar seus pertences pessoais imediatamente, porque uma equipe de auditores de ativos chegaria na manhã seguinte para lacrar a casa e assumir o controle do inventário do escritório. A ligação foi encerrada unilateralmente. Ricardo segurava o fone silencioso com uma mão gélida. Olhou ao redor, para seu luxuoso escritório, os quadros caros nas paredes, a escrivaninha de mogno, a poltrona de couro. De repente, tudo parecia alheio a ele. Débora entrou no escritório com cara de poucos amigos. Sentou-se na cadeira de Ricardo e começou a girar nela. Perguntou quando poderiam ir comprar móveis novos, porque não gostava do gosto de interior da ex-mulher de Ricardo. Ricardo olhou para Débora, a mulher pela qual estava disposto a se divorciar de Beatriz. Agora se dava conta de que acabara de trocar um diamante por um seixo. E esse seixo agora lhe exigia móveis caros, quando ele nem sequer tinha certeza se poderia pagar o jantar daquela noite. A estupidez de Ricardo parecia um tapa na cara. No entanto, seu ego se negava a admitir a derrota diante de Débora. Tinha que esconder a verdade pelo menos por um tempo, até encontrar outra forma astuta de reverter a situação. Embora, no fundo de seu coração, soubesse que estava acabado. Ricardo continuava sentado, paralisado, em sua luxuosa poltrona de escritório, com um olhar perdido em um quadro abstrato que valia uma fortuna. O bater de porta que Débora deu ao sair o tirou de seu transe, mas seu corpo parecia pesado demais para se mover. Débora voltou a entrar no quarto com o senho franzido, os lábios num bico de profunda insatisfação. Começou a passear pelo quarto tocando os objetos com a ponta dos dedos, como se inspecionasse mercadoria em um mercado de pulgas. Queixou-se da cor das cortinas, que considerava sombria e antiquada demais. Disse em voz alta que queria mudar toda a decoração da casa para um estilo mais moderno e glamouroso, condizente com seu gosto refinado. Mencionou até várias marcas de móveis italianos de importação, cujos preços fariam qualquer um engolir em seco. Ricardo escutava em silêncio. Seus ouvidos zuniam. Em sua cabeça, as palavras do Dr. Moreira ressoavam como um disco riscado. Ativos congelados, conta zerada, casa penhorada. Essas palavras dançavam em sua mente, zombando de sua estupidez. Débora, ao não obter resposta, impacientou-se. Aproximou-se de Ricardo e o sacudiu bruscamente pelos ombros. Perguntou se ele a estava ouvindo. Exigiu que, na manhã seguinte, fossem a um shopping encomendar uma cama nova, porque não estava disposta a dormir na cama usada por Beatriz. O pedido soava ridículo para Ricardo naquele momento. Como podia pensar em uma cama nova quando nem sequer sabia se poderia dormir naquela casa naquela noite? De repente, o suave zumbido do ar-condicionado central que preenchia o silêncio da casa parou. O lustre de cristal que pendia do teto piscou uma vez e apagou-se por completo. A escuridão envolveu o quarto, deixando apenas um pouco da luz do crepúsculo que entrava pelas cortinas. O ambiente tornou-se silencioso e opressivo. Ricardo assustou-se. Seu coração acelerou. Débora começou a gritar histericamente pela escuridão repentina. Praguejou, perguntando-se o que havia de errado com a eletricidade naquela casa de luxo. Tateando no escuro, buscou Ricardo e começou a se queixar do calor ao parar a circulação do ar. Ricardo tentou se acalmar, embora suas mãos estivessem tremendo. Procurou no bolso e ligou a lanterna do celular. Uma luz branca e ofuscante cortou a escuridão, iluminando o rosto suado e aterrorizado de Débora. Ricardo disse que talvez fosse apenas um fusível ou um corte de luz no condomínio. Tentou levantar-se com as pernas trêmulas e caminhou em direção ao quadro elétrico principal, perto da garagem. Débora o seguiu, queixando-se sem parar, culpando Ricardo por não manter bem a casa. Ao longo do corredor, a escuridão parecia estranha. A casa estava sempre brilhantemente iluminada, irradiando luxo. Agora parecia uma caverna fria e hostil. Ao chegar ao quadro elétrico, Ricardo tentou abri-lo,
mas estava trancada. Um lacre de plástico vermelho envolvia a maçaneta. Iluminou o lacre com a lanterna. Apertou os olhos para ler a letra miúda. Não era um lacre da companhia elétrica, mas um lacre de segurança de ativos. O coração de Ricardo afundou. Não era uma falha técnica, era um corte deliberado dos serviços. Beatriz, ou melhor, o sistema de gestão de ativos controlado por seus advogados, cortara o sustento vital da casa. Queriam fazer Ricardo sofrer naquele exato instante. Ricardo tentou abrir a torneira da pia da garagem para refrescar o rosto. Girou a torneira ao máximo, mas não saiu nenhuma gota de água, apenas um chiado de ar vazio. A bomba de água também fora desativada. Sem luz, sem água. Os serviços básicos haviam sido cortados. Ricardo apoiou-se exausto na parede fria da garagem. Começou a se dar conta de quão indefeso estava sem as comodidades que sempre dera por garantidas. Até agora, nunca se preocupara com as contas. Tudo era pago automaticamente da conta da empresa que Beatriz gerenciava. Agora, esse sistema o havia desconectado como um galho seco. De volta à sala, Débora estava sentada no sofá, abanando-se com uma revista. Queixava-se de fome e sede. Pediu a Ricardo que pedisse comida de seu restaurante de luxo favorito através de um aplicativo de entrega. Também pediu que comprasse água mineral importada cara, porque não bebia água comum. Ricardo engoliu em seco. Seu próprio estômago começava a roncar. A fome, misturada com o estresse, provocava-lhe azia. Com mãos trêmulas, abriu o aplicativo de comida em seu celular. Restavam-lhe 20% de bateria e não podia carregá-la. Selecionou o menu que Débora queria. Apesar de o preço ser absurdo para sua situação, apertou o botão de pedido, esperando que ainda restasse algum saldo em sua carteira digital ou que seu cartão de crédito não estivesse bloqueado. A tela de pagamento demorou a carregar, fazendo um suor frio percorrer sua testa. Então apareceu a temida notificação vermelha. Transação falhou. Método de pagamento rejeitado pelo banco emissor. Tentou com um segundo cartão de crédito. Mesmo resultado. Um terceiro. Falhou novamente. Todo o seu acesso financeiro estava completamente bloqueado. Tentou a opção de pagamento em dinheiro, mas lembrou-se de que sua carteira física estava vazia. Nunca carregava muito dinheiro vivo, acostumado a usar cartões. Olhou para a tela com desespero, cancelou o pedido em silêncio, virou-se para Débora e mentiu com voz rouca, dizendo que o aplicativo estava com problemas de conexão. Débora enfureceu-se. Acusou-o de ser pão duro e de não querer comprar comida para ela. Uma forte discussão estourou no meio da escuridão. Débora começou a usar palavras vulgares que Ricardo nunca ouvira dela. Sua verdadeira natureza se revelava à medida que as comodidades desapareciam. Ricardo permaneceu em silêncio, sem forças para responder. Começou a comparar a situação com Beatriz. Se isso tivesse acontecido com ela, certamente teria buscado velas com calma ou teria preparado algo para comer em um fogareiro portátil sem reclamar. No meio da briga, ouviram-se batidas fortes e rítmicas na porta principal. Batidas firmes e autoritárias, não como as de um convidado. Ricardo e Débora calaram-se instantaneamente. Débora disse a Ricardo para abrir, esperando que fosse um técnico ou um entregador enganado. Ricardo caminhou com desânimo em direção à porta. Olhou pelo olho mágico. Lá fora estavam 3 homens com o uniforme de segurança do condomínio, mas seus rostos não eram amigáveis como de costume. Diante deles, um homem de terno que Ricardo reconheceu como um dos advogados do escritório do Dr. Moreira abriu a porta lentamente. O homem de terno foi direto ao ponto. Entregou-lhe um envelope com o logo de uma firma de advogados. Com a ajuda da lanterna de um guarda, leu o conteúdo em voz alta e formal. Era uma notificação de despejo de ativos. Com base na escritura de propriedade e no acordo fiduciário, ordenava-se a Ricardo Oliveira abandonar a propriedade em um prazo de 24 horas. Se recusasse, a equipe de segurança tinha o direito de retirá-lo à força, e seus pertences seriam apreendidos como garantia pelo uso ilegal dos ativos. Ricardo recebeu a carta com mãos trêmulas. O papel parecia pesar como chumbo. O chefe da segurança, que normalmente o saudava com respeito, agora o olhava com frieza. Informou que vigiariam a entrada para garantir que não tirasse nada de valor,
salvo suas roupas pessoais. Também comunicaram que seu acesso de veículos ao condomínio fora revogado. Ricardo apenas pôde assentir debilmente. Fechou a porta, apoiou-se nela e deslizou até o chão. Lágrimas de frustração brotaram em seus olhos. Na sala, Débora continuava gritando pelo calor, sem se dar conta de que o teto que a abrigava estava prestes a desaparecer. Aquela noite foi a mais longa da vida de Ricardo, cercado de escuridão, fome e a amarga realidade que pouco a pouco esmagava a espinha dorsal de sua arrogância. A noite avançava e a escuridão dentro da luxuosa casa tornava-se mais densa. O ar era sufocante e quente. Débora finalmente parou de gritar, exausta. Agora estava encolhida no sofá, resmungando e abanando-se com um pedaço de papelão. Ricardo estava sentado no chão de seu escuro escritório, iluminado pela tênue luz de uma vela aromática que Débora encontrara em uma gaveta de Beatriz. Supunha-se que a vela era para relaxar, mas o aroma de lavanda apenas revirava seu estômago vazio. Em seu desespero, seu cérebro trabalhava a toda velocidade buscando uma saída. Não podia se render. Ele era Ricardo, o astuto homem de negócios que sempre tinha um plano B. Ou assim acreditava. De repente, uma lembrança cruzou sua mente como um relâmpago. Algo que ele ocultara zelosamente de Beatriz. Um investimento secreto. Há cerca de 2 anos, Ricardo retirara discretamente uma quantia considerável de dinheiro em espécie do pequeno cofre da empresa, manipulando os relatórios financeiros para disfarçar como gastos operacionais fictícios. A quantia era importante, quase R$1.500.000. Investiu esse dinheiro em uma plataforma de criptomoedas e ações especulativas de legalidade duvidosa. Naquele momento, seus amigos do clube de carros de luxo haviam dito que esse investimento poderia gerar lucros astronômicos em pouco tempo. Ricardo, ganancioso e desejoso de provar que poderia ficar rico sem a ajuda das conexões familiares de Beatriz, arriscou-se. Nunca mais olhou para aquela conta, com a intenção de deixá-la crescer até se tornar uma montanha de ouro. Ricardo sorriu debilmente na escuridão. Essa era sua saída. Se seus cálculos estivessem corretos, esse dinheiro já teria se multiplicado até se tornar milhões. O suficiente para alugar um apartamento de luxo, comprar um carro novo e começar uma nova vida com Débora, rindo de Beatriz. Com um renovado entusiasmo, buscou às cegas seu notebook pessoal em sua maleta. Abriu-o. Por sorte, a bateria estava na metade. A luz da tela o ofuscou por um momento. Tentou conectar-se ao Wi-Fi da casa, mas esqueceu que o roteador também estava desligado. Bufou irritado e rapidamente ativou o ponto de acesso de seu celular, cuja bateria estava quase esgotada. O sinal era fraco dentro da casa de concreto, e a conexão à internet era lenta como um caracol. Tamborilava os dedos sobre a mesa impaciente, o suor frio voltava a brotar em sua testa. Após alguns minutos de agonia, o navegador abriu. Escreveu o endereço do site de investimentos com dedos trêmulos e esperançosos. Apertou Enter. O ícone de carregamento girava na tela, jogando com as batidas de seu coração. Já imaginava um saldo fantástico. Amanhã de manhã retiraria os fundos, jogaria o dinheiro na cara dos guardas de segurança e levaria Débora para longe daquele inferno. Mas essa esperança despedaçou-se em segundos. A página não carregou. Em seu lugar, apareceu uma página em branco com um grande texto em vermelho e o emblema da Polícia Federal e da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. O texto dizia: site bloqueado e apreendido pelas autoridades por fraude, esquema Ponzi e lavagem de dinheiro. Ricardo ficou petrificado. Aproximou o rosto da tela, incrédulo. Atualizou a página repetidamente, mas a advertência continuava lá, olhando-o friamente. Sentiu que o mundo girava ao seu redor. Buscou notícias sobre a plataforma. Os resultados apertaram seu peito. Apareceram manchetes de 6 meses atrás. O fundador da plataforma havia fugido com bilhões dos investidores e era um fugitivo internacional. Todos os fundos eram considerados perdidos. Ricardo agarrou o cabelo com frustração. O R$1.500.000 que roubara da empresa, o dinheiro que esperava ser sua salvação, havia sumido há muito tempo sem que ele soubesse. Colocara suas esperanças em uma bolha de sabão que já estourara.
Passos se aproximaram. Débora apareceu na porta, iluminada pela vela que carregava. Viu Ricardo olhando para o notebook com desespero. Perguntou esperançosa se ele conseguiria dinheiro, pensando que ele estava transferindo fundos de uma conta secreta. Ricardo olhou para ela com olhos vazios. Não podia dizer a ela que não era apenas pobre, mas também um estúpido que cairia em um golpe. Débora, impaciente, aproximou-se e olhou para a tela. Embora não entendesse de finanças, as palavras fraude e apreendido eram bem claras. Seus olhos arregalaram-se. Gritou histericamente, jogando a vela no chão, quase incendiando o tapete. Insultou Ricardo, chamando-o de o homem mais burro que já conhecera. Chorava, não pela perda de Ricardo, mas porque seu sonho de ser uma dondoca rica se esvaíra. Começou a bater no peito de Ricardo, desabafando sua fúria. Ele simplesmente recebeu os golpes, sentindo-se vazio por dentro. Enquanto se abaixava para esquivar-se dos golpes, seus olhos viram algo em uma gaveta entreaberta de sua escrivaninha. Um pequeno envelope azul claro, a cor favorita de Beatriz. Tirou-o. Nele estava escrito: para meu marido Ricardo. Com mãos trêmulas, abriu-o. Dentro havia um bilhete manuscrito de Beatriz e um recorte de jornal antigo sobre os perigos de investimentos ilegais. Leu a carta à luz da tela do notebook. A carta datava de 2 anos atrás. Beatriz escrevia que sabia que ele pegara o dinheiro da empresa. Sabia que ele o investira naquele site. Escreveu que tentara adverti-lo sutilmente durante um jantar, mas ele gritara com ela dizendo que ela não sabia nada de negócios modernos. Escreveu que não informara o desfalque ao conselho de administração para proteger a reputação de Ricardo como seu marido. Inclusive, havia reposto o dinheiro que ele pegara com suas próprias economias pessoais para que o balanço da empresa fechasse e Ricardo não tivesse problemas legais na auditoria anual. Ao final da carta, Beatriz escreveu uma frase que atravessou seu coração. Cobriu seu erro não porque fosse tonta, mas porque esperava que um dia você percebesse e parasse de buscar atalhos. Lamentavelmente, você confiou mais na sua ganância do que na sinceridade da sua própria esposa. As lágrimas de Ricardo finalmente brotaram. Soluçou. Não pelo dinheiro perdido, mas por uma vergonha avassaladora. Beatriz soubera de tudo. Sabia que ele roubara. Sabia que ele era um estúpido, mas ainda assim o protegeu em segredo. E a recompensa que ele lhe deu foi a traição e a humilhação. Débora, ao ver Ricardo chorar, arrancou a carta dele. Após lê-la, soltou uma gargalhada cínica, um som assustador na escuridão. Disse que Ricardo era realmente um lixo que vivia da compaixão da esposa. Naquela noite, na escuridão da casa que seria penhorada, Ricardo sentiu a verdadeira aniquilação. Não apenas perdera sua fortuna, acabara de se dar conta de que descartara a única pessoa no mundo que realmente se importava com ele. Na manhã seguinte, o sol saiu com um brilho ofuscante, mas para Ricardo parecia mais sombrio do que a noite mais escura. Acordou com uma dor nas costas terrível por ter dormido no chão da sala. Apesar da crua realidade, ainda lhe restava uma faísca de esperança nascida da negação e de um ego desmedido. Continuava sentindo-se o diretor-geral do Grupo Bittencourt e acreditava que tudo era um pesadelo, ou um erro do sistema que poderia resolver assim que chegasse ao escritório e desse uma bronca em seu pessoal. Tentou arrumar-se. Sem água corrente, lavou o rosto com o resto de uma garrafa de água que sobrava no carro de Débora. Vestiu seu melhor terno, embora a camisa estivesse amassada. Olhou-se no espelho tentando convencer-se de que ainda tinha o controle. Deixou Débora dormindo no sofá e partiu, decidido a recuperar seu império. Teve que sair a pé do condomínio de luxo, já que seu carro fora retirado pela companhia de leasing de madrugada. A vergonha o invadiu, ao ter que pedir um carro de aplicativo barato na estrada principal. Durante o trajeto ao distrito financeiro, ensaiou as ameaças que lançaria aos diretores. Ia intimidá-los, dizer-lhes que sem ele a empresa afundaria. Esquecia que ele não era o alicerce de nada. Ao chegar ao arranha-céu de seu escritório, entrou com a cabeça erguida. Ignorou a recepcionista e foi direto às catracas de segurança. Passou seu cartão de acesso, mas a luz piscou em vermelho. Tentou várias vezes, cada vez com mais brusquidão,
até que um alarme sonoro atraiu a atenção de todos. Um segurança veterano, que costumava abrir a porta do carro para ele, aproximou-se com rosto severo e informou que seu acesso fora revogado naquela manhã. Ricardo montou em cólera. Gritou no meio do saguão lotado, insultando o segurança. Gritou que ele era o dono do prédio. Em um ato de desespero, pulou a catraca e correu em direção ao elevador executivo. Os guardas tentaram detê-lo, mas ele conseguiu entrar e apertar o botão do último andar, onde ficava a sala do conselho. A porta do elevador abriu-se no 20º andar. O ambiente era diferente, silencioso, frio. E rompeu na sala de reuniões sem bater. Todos os olhares voltaram-se para ele. Ao redor da grande mesa oval estavam os acionistas minoritários, os diretores de operações e, claro, o Dr. Moreira. Ricardo bateu na mesa com a mão. Com voz estrondosa, perguntou o que significava tudo aquilo. Quem se atrevera a convocar uma reunião sem sua permissão? Olhou para cada um, esperando ver medo em seus olhos, mas só encontrou desprezo, pena e asco. O Dr. Moreira ajustou os óculos e disse com calma que era uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, legalmente convocada para avaliar o desempenho e destituir diretores problemáticos. Ricardo riu com deboche, acusou o Dr. Moreira de traição e gritou que ninguém podia demiti-lo porque ele era o acionista majoritário. Continuava apegado ao seu delírio. O Dr. Moreira simplesmente negou com a cabeça e apertou um botão. A tela do projetor atrás de Ricardo ligou-se, mostrando gráficos financeiros em queda livre e provas de transferências suspeitas da empresa para as contas pessoais de Ricardo. Ele ficou mudo, sentindo-se nu em público. O Dr. Moreira revelou o desfalco sistemático que Ricardo realizara durante anos para financiar seu estilo de vida luxuoso e o de Débora. Ricardo tentou defender-se, mas suas palavras foram interrompidas quando a porta da sala abriu-se novamente. Desta vez, entrou lentamente uma mulher que lhe tirou o fôlego. Era Beatriz, mas uma Beatriz muito diferente. Não usava seus vestidos simples, vestia um elegante e poderoso conjunto de alfaiataria com um lenço de seda. Irradiava uma aura de liderança. Caminhava com passo firme e cabeça erguida. Todos na sala, exceto Ricardo, colocaram-se de pé e curvaram-se respeitosamente. Ricardo ficou petrificado. Beatriz passou por ele sem olhá-lo, como se ele não existisse, e dirigiu-se à cabeceira da mesa, ao assento da presidência do conselho, que sempre estivera vazio. Sentou-se com elegância e olhou para todos, detendo-se finalmente em Ricardo. Com uma voz suave, mas com a firmeza do aço, apresentou-se formalmente. Sou Beatriz Bittencourt, a única acionista majoritária deste grupo empresarial e a proprietária legal de todos os ativos geridos. Explicou que escolhera ser uma investidora passiva, confiando as operações ao seu marido. Mas como essa confiança fora traída e o vínculo matrimonial que a sustentava fora rompido, assumiu o controle total a partir daquele dia. Ricardo sentiu as pernas tremerem. Sua esposa, a mulher que ele considerava uma simples dona de casa, era sua chefe suprema. A verdade o atingiu com a força de um caminhão. Percebeu que sempre fora um fantoche no grande cenário de Beatriz. Beatriz pegou o pequeno martelo da mesa e olhou-o diretamente nos olhos. A ordem do dia de hoje é a destituição com desonra do Sr. Ricardo Oliveira de seu cargo de diretor-geral, bem como a interposição de uma ação judicial para a restituição de todos os fundos desviados. Perguntou se alguém se opunha. O silêncio foi absoluto. Bateu o martelo 3 vezes. O som foi uma sentença de morte para a carreira e a vida de Ricardo. Ordenou à segurança que retirassem o Sr. Ricardo do prédio. 2 guardas corpulentos agarraram-no pelos braços. Ricardo lutou, gritando o nome de Beatriz, suplicando por uma segunda chance, mas ela permaneceu impassível. Essa chance eu te dei todos os dias durante os 5 anos do nosso casamento, e você escolheu descartá-la por um prazer momentâneo. Isso já não é um assunto pessoal, é profissional. Ricardo foi arrastado para fora da sala como um criminoso. A porta fechou-se atrás dele, deixando-o num corredor frio, sozinho, sem cargo, sem dinheiro e sem dignidade. Fora expulso do paraíso que acreditava ter construído,
quando na verdade era apenas um convidado ingrato. O sol batia com força no asfalto em frente ao imponente prédio de escritórios. Ricardo saiu cambaleando do saguão, empurrado pelos seguranças. Seu terno caro estava amassado, sua gravata torta. Os transeuntes o olhavam com estranheza. Antes que pudesse se recuperar, um táxi freou bruscamente diante dele. Débora saiu furiosa. Usava um vestido curto e chamativo, mas sua maquiagem estava borrada. Sem dizer uma palavra, avançou sobre Ricardo, batendo nele com sua bolsa. Gritava histericamente em plena rua, exigindo saber por que seus cartões de crédito haviam sido rejeitados. Acabavam de expulsá-la de um hotel 5 estrelas. Queixava-se de que tinha fome e não tinha dinheiro para pagar o táxi. Agarrou Ricardo pelo colarinho da camisa, sacudindo-o, exigindo dinheiro vivo. Não tinha a menor ideia da situação real de Ricardo. Para ela, ele era apenas um caixa eletrônico quebrado. Ricardo a afastou bruscamente. Sua paciência se esgotara. Gritou que fora demitido, que não tinha nada. Contas zeradas, bens penhorados. Culpou Débora de tudo, dizendo que se não a tivesse conhecido, continuaria felizmente casado e em seu posto. Foi uma confissão tardia e covarde de arrependimento. Débora ficou boquiaberta. Seu rosto empalideceu, mas logo se tornou uma careta de asco. Recuou, olhando-o de cima a baixo como se fosse lixo. Riu com desprezo. Então todo esse tempo você era apenas um pobre fingindo ser rico. Disse que perdera tempo com um inútil. Cuspiu no chão perto dos sapatos dele e deu meia volta para ir embora, pronta para procurar sua próxima vítima. Mas seus passos pararam ao ver Beatriz sair do saguão, seguida pelo Dr. Moreira e 2 agentes da Polícia Federal. Beatriz desceu as escadas com calma, sua elegância contrastando brutalmente com o aspecto desalinhado e vulgar de Débora. Débora, ao vê-la, tentou adotar uma pose arrogante e gritou para Beatriz que, embora Ricardo fosse pobre, ele a escolhera por ser mais bonita. Beatriz parou diante dela com um sorriso quase imperceptível. Com calma, disse que não lhe importava quem Ricardo escolhera, porque ele já não tinha nenhum valor para ela. Mas não estava ali por assuntos do coração, e sim por assuntos legais. Fez um sinal para o Dr. Moreira. O advogado adiantou-se e entregou uma pasta grossa a um dos policiais. Débora perguntou o que significava tudo aquilo. Beatriz explicou em voz alta para que todos ouvissem que uma auditoria revelara um fluxo de milhões de reais das contas da empresa para as contas pessoais de Débora. Dinheiro utilizado para comprar-lhe um apartamento, um carro e joias. Dinheiro proveniente do desfalque de Ricardo. E como Débora aceitara e desfrutara daquele dinheiro, sabendo que não era seu, legalmente era considerada cúmplice de um crime de lavagem de dinheiro. O rosto de Débora ficou branco como papel. Tentou negar, gritando que não sabia de nada, que eram presentes de seu namorado. Apontou para Ricardo, culpando-o de tudo. Os 2 amantes começaram a atacar-se mutuamente, expondo seus podres em público. A polícia ignorou o drama. Um agente adiantou-se e colocou as algemas em Débora. Ela gritou, debateu-se e depois se ajoelhou, suplicando perdão a Beatriz, prometendo desaparecer para sempre. Sua arrogância desmoronou diante da realidade da prisão. Beatriz olhou-a sem piedade, apenas com um senso de justiça cumprida. Toda ação tem suas consequências, disse em voz baixa. Apossar-se do que não é seu, seja um marido ou uma fortuna, tem um preço muito alto. Deixou que a polícia a levasse. Depois que a viatura partiu, Beatriz virou-se para Ricardo. Ele baixou a cabeça, esperando talvez um pouco de compaixão, algum dinheiro para comer. Mas ela não disse nada, apenas lhe dedicou um último olhar, um olhar que dizia que ele já não era nada em sua vida. Deu meia volta e entrou novamente em seu prédio, em seu mundo. Ricardo ficou sozinho na calçada quente. O taxista aproximou-se furioso, exigindo o pagamento da corrida. Ricardo meteu as mãos nos bolsos vazios, percebeu que estava completamente acabado, caiu de joelhos na calçada, cobrindo o rosto com as mãos e chorou desconsoladamente, lamentando a estupidez de ter trocado um diamante por lixo. O karma havia chegado,
e seu sabor era mais amargo do que o fel. O sol se punha, tingindo de laranja o céu poluído da cidade. Ricardo estava de pé na calçada, sem fôlego e com um hematoma na bochecha esquerda. Horas antes, quase fora linchado por não poder pagar o taxista. Teve que entregar-lhe o único objeto de valor que lhe restava, um relógio de luxo que Beatriz lhe dera de presente 2 anos atrás. O que antes desprezava, agora salvara sua vida. Caminhava sem rumo, com o estômago vazio, tentando esconder o rosto. A única esperança que lhe restava era a casa de sua mãe no interior, a umas 5 horas da cidade. Planejava voltar, vendê-la e começar de novo, ou pelo menos fugir. Com as poucas moedas que encontrou no bolso, pegou um ônibus até a rodoviária. O cheiro de suor, fumaça e poeira no terminal sujo revirou seu estômago. Comprou a passagem mais barata para um ônibus velho e caindo aos pedaços. A viagem foi um inferno. Espremido entre sacos de batatas e caixas de galinhas, não conseguiu dormir. Apenas fantasiava com o dinheiro que obteria da venda da casa e com sua vingança. A arrogância continuava sendo seu único refúgio. 5 horas depois, desceu em um trevo do vilarejo. Já era noite. Caminhou por uma trilha de terra que agora estava pavimentada e com postes de luz solar. O vilarejo progredira, o que significava que o terreno valeria mais. Um sorriso malicioso desenhou-se em seus lábios rachados. Ao chegar à casa de sua infância, ficou paralisado. A casa de madeira, em ruínas de suas lembranças, desaparecera. Em seu lugar, havia um edifício sólido e bem cuidado, pintado de branco. Na varanda, dezenas de crianças pequenas vestidas com roupas limpas recitavam poemas em voz alta. Abriu o portão bruscamente, fazendo as crianças se calarem. Um homem de meia idade, o encarregado, aproximou-se dele. Ricardo, com sua arrogância habitual, questionou quem eram eles para ocupar sua casa. Gritou que era o filho da dona e que vinha reclamar o que era seu. O encarregado permaneceu tranquilo. Disse que o estavam esperando, embora não naquelas condições tão lamentáveis. Levou Ricardo a um pequeno escritório e de um cofre tirou uma pasta verde. Ricardo abriu-a. Era uma cópia da escritura da propriedade, mas o nome que figurava não era o de sua mãe, nem o dele. O proprietário era a Fundação Amanhecer de Isabel, em honra à sua mãe, e a fundadora era Beatriz Bittencourt. O encarregado lembrou a Ricardo o que acontecera 5 anos atrás, logo após a morte de sua mãe. Ricardo, afogado por dívidas de jogo, voltara ao vilarejo em segredo, roubara a escritura original e a empenhara a um agiota implacável. Nunca pagou as parcelas e a casa esteve a ponto de ser leiloada. Ricardo empalideceu, lembrava-se. Pensava que o problema se resolvera sozinho. O encarregado continuou. Justo quando os capangas do agiota iam despejar os inquilinos, Beatriz apareceu. Sem que Ricardo soubesse, usou suas economias pessoais para quitar toda a dívida com juros exorbitantes. Mas, sabendo que Ricardo voltaria para vendê-la, transformou a propriedade em uma fundação beneficente, um fundo fiduciário para abrigar crianças desfavorecidas e honrar a memória de sua sogra. Ricardo desabou em uma cadeira. A mulher a quem desprezava salvara o único legado de sua mãe, limpando o lixo que ele deixara. O encarregado disse-lhe que, legal e moralmente, ele não tinha nenhum direito sobre aquele lugar. Sua última esperança de conseguir dinheiro esvaíra-se. Ele era, literalmente, um mendigo. O encarregado pediu que ele fosse embora, mas antes entregou-lhe uma sacola de plástico. Dentro havia 2 sanduíches e uma garrafa de água. É uma doação da fundação para um viajante faminto, disse. Coma e reflita sobre seus pecados. Ricardo aceitou a sacola com mãos trêmulas. Seu orgulho fora feito em pedaços. Fora expulso da casa da própria mãe e alimentado como um mendigo. Saiu do recinto enquanto as crianças retomavam suas atividades. Sentou-se num banco escuro nos arredores do vilarejo. Comeu os sanduíches com voracidade, enquanto as lágrimas de arrependimento se misturavam com a comida. Sob a luz da lua, percebeu que desprezara a única mulher que honrara sua mãe mais do que ele mesmo. Passara-se uma semana. Ricardo estava de volta à metrópole cruel.
não como um rei dos negócios, mas como um dos milhares de indigentes invisíveis. Seu aspecto era deplorável. Uma camiseta esfarrapada, calças rasgadas, barba por fazer e uma magreza doentia. Dormia onde podia, sob pontes ou em portarias, comendo restos de restaurantes e pedindo esmolas. Em seu desespero, lembrou-se de seus velhos amigos, a turma do clube de carros de luxo que ele sempre convidava. Talvez algum deles lhe emprestasse dinheiro? Dirigiu-se à zona boêmia e viu Rubens, um antigo parasita que sempre o bajulava. Ricardo aproximou-se e o chamou. Rubens, a princípio, olhou com nojo para o mendigo, mas depois o reconheceu. Começou a rir às gargalhadas. Ricardo engoliu seu orgulho e suplicou por ajuda. Qualquer trabalho para poder comer. Rubens parou de rir e olhou-o com astúcia. Disse que tinha um trabalho para ele, fácil e bem remunerado. Entregar um pacote sem fazer perguntas renderia 10.000 reais. Exefício dos olhos de Ricardo brilharam. Eram fortuna. ACE-ITOU-SEMPENSAR. Famint D. MAIS-PAR-ASER. Pargenti. Rubens Leviu. OAUMBISO. Entrigolemapi. Cunis ax alacrade. Humid and temen todir. 10.000,00. Endiho. Os olhos de Ricardo brilharam. Era uma fortuna. Aceitou sem pensar, faminto demais para ser prudente. Rubens levou-o a um beco, entregou-lhe uma pequena caixa lacrada e um adiantamento DR 500,00. Deu-lhe o endereço de um armazém abandonado na periferia. Com o dinheiro, Ricardo comprou 2 refeições feitas antes de partir. No ônibus rumo aos subúrbios, abraçava o pacote, sonhando com o dinheiro. Não lhe importava o conteúdo. Ao chegar à zona de armazéns, escura e solitária, sentiu-se inquieto. Esperou diante do armazém número 13. De repente, uma van preta freou bruscamente diante dele. 3 homens mascarados saltaram. Ricardo tentou fugir, mas tropeçou e caiu. Imobilizaram-no. Um deles pegou o pacote. Ricardo gritou que era apenas um mensageiro. O homem que o segurava, com uma voz familiar, disse para ele calar a boca. Tirou a máscara. Era Luiz, seu antigo motorista e assistente. O homem que Ricardo considerava um simples empregado tinha o olhar de um profissional de segurança. Luiz jogou-o na van e abriu o pacote. Não continha eletrônicos, mas sacos de pó branco e centenas de comprimidos. Droga! Ricardo empalideceu. Acabara de transportar narcóticos que poderiam custar-lhe a prisão perpétua. Rubens o enganara. Tremeu, suplicando a Luiz que o deixasse ir. Luiz olhou-o com frieza. Disse que ele tinha sorte. Se tivesse sido pego pela polícia ou por uma gangue rival, estaria morto. Explicou que a senhora Beatriz ainda vigiava seus movimentos à distância. Sua rede de segurança descobrira que um sindicato estava usando indigentes como mulas e que Ricardo estava prestes a cair na armadilha. Ricardo chorou de alívio, pensando que Beatriz ainda o amava. Perguntou se podia vê-la. Luiz negou com a cabeça. Transmitiu-lhe uma mensagem dela que gelou seu coração. Ela o salvara não por amor, mas porque não queria que seu ex-marido fosse para a cadeia por um crime no qual fora enganado. Queria que Ricardo respondesse pelos pecados que cometera conscientemente, suas dívidas, sua fraude. Queria que ele continuasse vivo para sentir o verdadeiro castigo do karma, e não que tomasse o atalho de morrer na prisão. Era uma forma de justiça mais cruel, porém mais justa. Luiz jogou-lhe um envelope com dinheiro suficiente para uma semana e uma passagem de trem para outra cidade. Disse para ele desaparecer antes que a verdadeira polícia fizesse a batida. Se voltasse a se meter em problemas, Beatriz já não se importaria. A porta da van abriu-se e o empurraram para a rua. Viu o veículo se afastar, deixando-o sozinho com seu medo. Olhou para o dinheiro e a passagem.
Percebeu que Beatriz era ao mesmo tempo aterrorizante e nobre. O trem econômico levou através da noite para uma cidade secundária, densa e caótica. Alugou um quarto minúsculo em um beco úmido, pensando que poderia se esconder e começar de novo, mas esqueceu suas dívidas com os agiotas do mercado negro, que têm olhos e ouvidos em toda parte. Aos 3 dias, viu 2 homens corpulentos perguntando por ele ao dono da pensão. Eram cobradores de dívidas. Reconheceu a tatuagem de dragão no pescoço de um deles. Fugiu pela janela dos fundos, perdendo o pouco que lhe restava. Encontrando-se ao final de um beco sem saída, enquanto a chuva caía a cântaros, Ricardo avistou a luz quente que emanava da porta aberta de uma antiga igreja de bairro. Os sinos tocaram. Não era uma chamada para a missa, mas o sinal que anunciava a distribuição do jantar quente para os necessitados. Sem pensar 2 vezes, precipitou-se para dentro, sabendo que aqueles brutamontes não se atreveriam a armar um escândalo em um lugar sagrado. No interior, o aroma confortante de um ensopado de lentilhas quente envolvia tudo. Uma longa fila de pessoas de aspecto humilde esperava pacientemente sua vez no que parecia ser um refeitório social paroquial. Ricardo, com o estômago vazio e o orgulho destroçado, uniu-se ao final da fila. Quando chegou sua vez, uma mão delicada ofereceu-lhe uma bandeja com um prato fumegante. Levantou a vista para agradecer e seu mundo parou. Era Beatriz. Não usava seus conjuntos de grife, mas um avental simples sobre sua roupa, servindo ao lado dos demais voluntários, atendendo em silêncio os desamparados. Ricardo ficou paralisado. Beatriz também o reconheceu, apesar de seu aspecto degradado. Ele atirou-se aos pés dela, sem se importar com os olhares das pessoas, e suplicou seu perdão, chorando como uma criança. Contou-lhe que homens queriam matá-lo por uma dívida, e rogou que ela pagasse, prometendo ser seu escravo pelo resto da vida. Beatriz olhou para ele com uma expressão indecifrável. Havia pena, mas já não havia amor. Pediu que ele se levantasse. Disse que sabia daquela dívida, dinheiro que ele pedira para comprar joias e viagens para Débora enquanto ela, em casa, economizava. Perguntou se era justo que ela usasse o dinheiro ganho com seu esforço para pagar os prazeres ilícitos que ele desfrutara com outra mulher. Ricardo emudeceu. Percebeu a disfarçatez de seu pedido. Beatriz negou com a cabeça. Disse que não pagaria sua dívida. Se o fizesse, ele nunca aprenderia o significado da responsabilidade. No entanto, não foi de todo cruel. Deu-lhe um envelope. Não continha milhões, mas um pouco de dinheiro em espécie e o cartão de um advogado dativo. Não pagarei sua dívida, disse, mas pagarei um advogado para que você possa enfrentá-los pela via legal. Entregue-se à polícia esta noite. A prisão é um lugar terrível, mas ao menos lá você estará seguro e poderá refletir. Estava lhe dando uma saída dolorosa, porém digna. Não fugir, mas encarar as consequências. Despediu-se dizendo que seu dever como parte do passado dele terminara. Deu meia volta e foi embora, deixando Ricardo sozinho no pórtico. Ele comeu o arroz que ela lhe deu. Depois, com passo pesado mas decidido, caminhou em direção à delegacia mais próxima. Estava pronto para se entregar, para perder sua liberdade e pagar o preço de sua arrogância. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormiu profundamente atrás das grades frias, porque já não tinha que fugir de seus próprios fantasmas. Um ano depois, em um movimentado e sujo Ceasa, um homem magro mas musculoso carregava um saco de arroz de 50 quilos. Era Ricardo. Saíra da prisão havia 2 meses, com uma sentença reduzida por bom comportamento. Seu nome estava na lista negra do mundo corporativo, então seu único trabalho possível era o de carregador. O dono de uma banca pagou-lhe R$10. Ricardo os aceitou com um sorriso de gratidão. Antes, aquela quantia seria uma gorjeta insignificante. Agora era o seu almoço. Suas mãos, antes macias, agora estavam calejadas e ásperas. Sua pele curtida pelo sol, mas em seus olhos havia uma calma que antes não existia. Enquanto comia seu humilde almoço em um boteco do mercado, ouviu as notícias em uma velha televisão. Estavam entregando o prêmio de Mulher Inspiradora do Ano. Levantou a vista. Na tela, num palco deslumbrante, estava Beatriz,
radiante e elegante, recebendo galardão por seu trabalho filantrópico, construindo centros de acolhimento para órfãos. Uma jornalista perguntou o segredo de seu sucesso. Beatriz sorriu, um sorriso que pareceu atravessar a tela e chegar até a alma de Ricardo. Respondeu que seu sucesso provinha das amargas lições do passado, que aprendera que o melhor investimento não é em bens, mas no caráter e na lealdade. Disse que uma vez perdera quase tudo por confiar na pessoa errada, mas essa perda deu espaço para preencher com coisas muito melhores. Ricardo parou de mastigar. Sabia que a pessoa errada era ele. Viu quão luminosa Beatriz estava agora, muito mais do que quando era sua esposa. Percebeu que ele fora a nuvem que escondia o sol dela. Agora que ele se fora, ela brilhava com toda a intensidade. Não sentiu inveja, mas um profundo arrependimento e a aceitação de que este era o melhor destino para ambos. A notícia seguinte mencionou Débora. Mostravam-na sendo transferida para a penitenciária com o rosto envelhecido e cheio de ira. Fora condenada a 8 anos por lavagem de dinheiro. Ricardo suspirou, agradecido por não ter terminado como ela, cheio de ódio. Sentiu-se afortunado por ter caído tão baixo, porque aquele sofrimento lhe devolvera a humanidade. Terminou de comer e voltou ao trabalho. Enquanto levantava um pesado saco de cebolas, olhou para um simples anel de prata em seu dedo, comprado em uma feira como lembrete de sua promessa a si mesmo de não voltar a ser um homem ganancioso. Caminhou entre o alvoroço do mercado. A carga sobre seus ombros era pesada, mas seu coração sentia-se leve. Não tinha riqueza nem status, mas era livre. Livre de dívidas, de mentiras e de falsas ambições. Voltou a olhar para uma das televisões de uma loja. O rosto sorridente de Beatriz continuava lá. Ricardo também sorriu levemente, um sorriso de despedida sincero. Pensou consigo mesmo. Seja feliz, Beatriz. Você merece um mundo, e eu mereço este saco. Continuou seu caminho, fundindo-se com a poeira e o suor do mercado. Era um novo Ricardo, apenas um carregador, mas finalmente um homem completo. A história do diretor arrogante terminara, substituída pela de um homem que espiava seus pecados no silêncio e no trabalho duro. E na distância, o céu azul estendia-se, cobrindo Beatriz em seu palácio e Ricardo em seu mercado, em 2 destinos que nunca mais voltariam a se cruzar.